Vamos agora a um exercício sobre radiação do corpo negro. Corpo negro é, na verdade, um nome científico para um corpo, é assim que vamos interpretar agora, a uma temperatura T, que emite uma radiação típica, conhecido como radiação do corpo negro. Esse exercício é muito simples e ele visa apenas a gente discutir alguns aspectos que são muito característicos da radiação de corpo negro, como a lei de Wien, como a lei de Stefan Boltzmann. E esse é o objetivo deste exercício, porque resolvê-lo não dá muito trabalho, não dá trabalho nenhum a rigor, muito pouco. Muito bem, temos duas estrelas, A e B. A estrela A tem a temperatura de 3.000 graus Kelvin e a estrela B tem uma temperatura de 6.000 graus Kelvin. Essa é a temperatura na superfície da estrela. Muito bem, a partir da lei de Wien, determine a frequência associada à intensidade máxima da radiação. E a segunda parte é obter a relação entre as intensidades totais da radiação emitida. Então a gente vai explicar aqui o que é a intensidade total da radiação emitida. Esse é o objetivo. Eu quero então lembrar que estes gráficos que temos aqui, esse gráfico, por exemplo, em azul, é um gráfico típico do comportamento da intensidade da radiação emitida por um corpo negro como função da frequência ou, aqui no caso, do comprimento de onda. É claro que eu posso fazer um gráfico para um caso e para o outro, e é muito fácil passar de um para o outro, porque lambda vezes F é igual a C. Então, se aqui tem um gráfico da intensidade versus o comprimento de onda, eu poderia, em cada caso, também determinar em função da frequência. Muito bem. Esse gráfico, essa linha azul, é bem típica da radiação de corpo negro. Acontece que no caso da radiação do corpo negro, existe uma frequência, ou aqui no caso, existe um comprimento de onda, para o qual a intensidade é máxima. Veja, a intensidade é máxima. Aqui então eu tenho, neste caso, começando daqui, veja, eu tenho aqui uma frequência para a qual a intensidade da radiação atinge um valor máximo. Vamos chamar essa frequência de índice M associado ao máximo. Acontece que essa temperatura, ou melhor, acontece que essa frequência ou esse comprimento de onda associada ao máximo da intensidade que o corpo emite radiação, ela depende da temperatura. Então, vamos olhar aqui um outro gráfico, associado agora a essa temperatura de 4.000 graus Kelvin. Veja que, nesse caso, este máximo ocorre num ponto diferente, neste ponto aqui. Eu vou aproveitar e vou desenhar com uma caneta verde, que eu acho melhor. Ok. Então, veja que aqui eu tenho o máximo, não coincide com o anterior, é a lei de deslocamento de Wien. O máximo desloca com a temperatura. Vamos considerar agora, então, o último caso, esse aqui da figura em vermelho. Olha só que o gráfico tem um máximo associado agora
esse comprimento de onda, né? Esse comprimento de onda aqui, poderíamos chamar de lambda máxima, né? Ou Ni máximo, se estivéssemos olhando, né, no gráfico da frequência. Né? Aqui, na verdade, no caso do azul, teria sido melhor designar o ponto associado ao máximo de lambda, né, máximo. Mas a gente vai olhar mais para a frequência, né, que para a frequência tem uma lei relativamente simples. Né? Muito bem. Então, de acordo com uma lei de Wien, a frequência para a qual o corpo emite com a máxima intensidade, Ni índice M, ela depende da temperatura. Né? De forma que, se nós temos duas estrelas, né, a diferentes temperaturas, né, eu posso, por exemplo, determinar a frequência, né, associada ao máximo para 3.000 graus. Eu vou fazer isso, mas eu vou recorrer a uma aproximação, já que isso não é tão importante. Eu vou aproximar 5,88 por 6, só para simplificar as contas. Né? Então, vamos lá. Né? No caso da primeira estrela, né? Vamos chamar então de Ni máxima da primeira estrela, a estrela 1, que está a uma temperatura, vamos colocar 6 vezes 10 a 6, a 10, né? E a temperatura agora é de 3.000 graus Kelvin na primeira. Então, 3.000, né, graus Kelvin. Né? Então, isto aqui eu posso aproximar por N, M, índice 1. Eu vou escrever isso como sendo aproximadamente, né, porque eu fiz uma aproximação lá, aproximadamente 180 vezes 10 elevado a 12 Hz. E essa unidade aqui é conhecida como terahertz. Então, isso é igual a 180, né, terahertz. É isto. A segunda estrela, por outro lado, veja, eu estou falando aqui só do máximo, da intensidade, a frequência associada ao máximo. Ou seja, qual é a frequência da radiação que predomina, na verdade? Porque é aquela associada ao máximo da intensidade. A estrela emite com intensidade máxima, no primeiro caso, dado por 180 terahertz. No segundo caso, Ni, índice M, agora 2, mas esse caso é muito fácil, porque ele é 2 vezes a temperatura do primeiro. Portanto, Ni 2 é aproximadamente, como fizemos aquelas aproximações, a 360 terahertz. Né? Terahertz. É isso, a gente determina, então, de uma maneira simples, né, apenas a frequência para a qual a intensidade da radiação é maior. Ela emite com intensidade fortíssima para essas frequências. É claro que emite também para outras frequências, aliás, emite em todas as frequências, né? Mas algumas frequências são mais importantes do que outras. Né? Muito bem, agora vamos aqui à lei de Stefan Boltzmann, que especifica o seguinte: quer seja energia interna, né? Quer seja a intensidade, né? A intensidade, vamos escrever aqui I, né, de T, né, é igual a uma constante, que no caso é sigma, vezes C vezes 4π, né, vezes T a quarta potência. Né. O que significa essa lei? Essa lei significa o seguinte: se eu tenho, né,
naqueles gráficos lá, eu tenho uma intensidade que é função da temperatura, né, e da frequência. Então, essa intensidade aqui é I de t, né, I de t, ela é definida, I de t, né, ela é definida como sendo a soma, a integral de 0 até infinito, né, de dni. Eu vou apagar essa expressão aqui, só para ficar mais claro, né, mais visível o que nós estamos escrevendo. Então, é I de t, né, é igual à integral de I de t dni. É isto que temos aqui nesta expressão. O que significa isso? Ora, significa que nós, na realidade, estamos, no caso dessa estrela de temperatura de 5.500 graus Kelvin, nós estamos calculando a área sobre esta curva aqui. É a área, sempre a área sobre esta curva. Porque é integral, né? A outra estrela, essa aqui amarela, associada a 5.000 graus Kelvin, nós estamos calculando a área dessa curva. Essa última aqui, né, nós estamos calculando a área sobre esta curva aqui. Né, a área sobre esta curva. É isso, calculando áreas, né, sobre curvas, ou seja, integrais. Né. Então, o exercício é relativamente simples. Por quê? I de T1 sobre I de T2, a intensidade total para diferentes temperaturas, podem ser escritas como T1 à quarta potência dividido por T2 à quarta potência. Ou ainda, T1 sobre T2, T1 sobre T2 à quarta potência. A quarta potência. Ora, mas esse caso é muito simples, porque uma está a 3.000 e o outro está a 6.000, consequentemente, I, né, de 3.000, a primeira estrela, dividido por I de 6.000, é igual a meio elevado à potência 4, ou seja, igual a 1 sobre 16. Ou seja, a estrela que está a 6.000 graus, ela emite com uma intensidade total 16 vezes maior do que a estrela que está a 3.000 graus Celsius.